Fala, fugitivo e fugitiva. Bem, acho que você já deve ter percebido que eu gosto de ler quadrinhos. DC Comics, Marvel, enfim. Eu sempre gostei muito de ler desde a minha infância. Enfim, é algo que eu gosto muito de fazer desde quando eu era menor de idade e tudo mais. Na minha infância, adolescência, etc. Ao decorrer dos anos, eu fui perdendo esse hábito. Já faz 2 anos que eu estou namorando a Isa e ela me incentiva de uma maneira muito legal a ter esse hábito de novo, de ler quadrinhos. E nesse sentido, desde que comecei a namorar com a Isa, que a gente ficou conversando sobre isso, eu fui comprando alguns quadrinhos em nossas visitas a sebos, bancas, livrarias e afins. Eu queria compartilhar com você hoje um pouquinho acerca dos quadrinhos que eu comprei recentemente ou que eu comprei já faz algum tempo. Enfim, eu vou mostrar para vocês e explicar um pouquinho da história dentro de cada quadrinho, ou da maioria deles pelo menos, e falar qual eu acho mais maneiro e tal, qual eu estou lendo, qual vou ler ainda, porque nem tudo que eu comprei estou lendo, mas já estou comprando para ler posteriormente. Então tem quadrinhos como livros e pouquíssimas revistas, mas bora lá. E bem, antes da Isa, eu não sabia que tinha as graphic novels, ou os chamados ônibus em algumas ocasiões, né? E isso foi algo que me chamou muita atenção, porque você tem a facilidade de ter toda a compilação das histórias em suas mãos. Você não precisa ficar garimpando gibi por gibi, edição por edição, quadrinho por quadrinho, em vários locais. Muito embora eu curta garimpar, mas às vezes é muito prazeroso você ter tudo em mãos e aproveitar a leitura, aproveitar as histórias, ter uma sequência concisa das histórias. Aqui nós temos a parte 1 do DC 1 milhão, essa coleção de graphic novels que, se não me falha a memória, tem 3 partes. Posso estar errado, vou pesquisar, mas a parte 1 e a parte 2 é certeza. E aí eu decidi comprar essa parte 1, porque é um quadrinho que na minha infância e adolescência eu tinha lido aleatoriamente, assim como todos os quadrinhos que eu li na minha infância e adolescência foram aleatórios, praticamente todos eram aleatórios. Mas eu lembro que eu gostei muito e agora eu retornei com essa graphic novel para estar lendo também. Bem, a história, praticamente de DC 1 milhão, se trata de um famoso evento crossover publicado pela DC Comics em 1997, que foi escrito por Grant Morrison. A história se passa no século 853, mais exatamente 1 milhão de meses após a estreia do Superman na Action Comics número 1. Na trama, os heróis da Legião da Justiça, lá do século 853, viajam ao passado para pedir ajuda aos nossos super-heróis, assim, para derrotar o vilão Solaris. Esse daqui eu acho que eu vou terminar de ler bem rápido, e aí eu já vou pegar a parte 2, e se tiver a parte 3 também em sequência. Bacana, fica a recomendação desse 1 milhão. Aqui nós temos também outro quadrinho, dessa vez em um formatinho, não é uma graphic novel. Eu já tinha o número 2, eu tenho ainda, né? O número 2 e o número 3 do Retorno do Super-Homem. Quando a gente viu esse quadrinho, na realidade, a Isa viu esse quadrinho no sebo São Caetano, eu dei uma olhada assim, eu falei, nossa, que capa bonita, né? Um detalhe dela é incrível, bem criativo e tudo mais, me chamou a atenção. Aqui atrás também, ó, essa arte dos 4 personagens, um dos 4 personagens principais dessa história, dessa saga. Eu falei, nossa. Aí depois que eu bati o olho e comecei a ler a capa direitinho, eu li O Retorno do Super-Homem. Aqui, ó, número 1. Aí eu fiquei louco, porque, poxa, eu tinha garimpado e tinha achado o número 2 e 3. Só que tava difícil de achar o número 1 por um preço bacana. O Retorno do Super-Homem acontece logo após a morte do Super-Homem. Eu já li algumas páginas aqui, ó. Coloquei até o marcador da livraria São Caetano, livros novos e usados, lá de onde a gente pegou. E tô bem empolgado com a leitura desse daqui. Eu acho que vai ser bem divertido. Até porque é outra coisa que também foi... Eu comecei lá na infância a ler, se não me engano, eu comecei pelo número 3, tá ligado? Meio que através de longínquas memórias eu já sei como acaba. Mas poxa, deve ser legal pra caramba você ler hoje em dia, ainda mais na sequência, com o número 1 e a edição número 2 também, e eu acho que vai dar um novo significado em relação à história que eu li antigamente.
Miles Morales, ou Miles Morales, sei lá. Um herói da Marvel que eu curto pra caramba desde que lançou o filme do Aranhaverso. Cara, aquela animação é incrível. Eu ainda não tinha lido nada do Miles Morales na época que eu assisti essa animação. Contudo, eu achei a história fantástica. Achei o personagem super bem desenvolvido. Ele tem aquela pegada de Homem-Aranha também, com as suas dificuldades habituais que qualquer ser humano estaria sujeito a ter. E acho que toda a construção, toda a narrativa e todo o universo foram muito bem feitos, entendeu? Então aquela história me encantou. Por isso que quando eu vi esse quadrinho aqui, eu comprei na hora. Eu acho que seria uma boa forma de entender um pouquinho mais como que funciona a história dele nos quadrinhos. Até porque, na maioria das vezes, o que nós vemos em animações e filmes e séries se difere bastante até em relação aos detalhes que nós temos nos quadrinhos, entendeu? Então é legal você sempre fazer esse comparativo e ver como, na maioria das vezes, se não todas, os quadrinhos acabam carregando uma história melhor do que nós vemos aí nas telinhas, seja qual for o formato de conteúdo. Sempre tem uma profundidade maior, sempre tem uma construção de história melhor e parece que o empenho da arte também é bem diferenciado nesse sentido. Bem, vou ler aqui também o que está escrito aqui atrás porque eu achei bem interessante para estar passando para você. Nenhum dos incríveis poderes de Miles Morales poderia ter evitado a morte de sua mãe ou a lesão que mudou a vida de seu pai após sua batalha com o Venom. Miles, no entanto, está convencido de que ele é o responsável por essas tragédias. Então, ele decidiu colocar seu uniforme de lado e jurou nunca mais lutar sobre a identidade do Homem-Aranha. Mas quando ele acaba envolvido num conflito entre outros jovens superpoderosos, ele percebe então que vidas inocentes estão em jogo. É uma missão que requer grande poder e grande responsabilidade. Mas será que Miles seria a pessoa certa para ela? E se ele concordar em vestir seu uniforme novamente, chegará a tempo de ajudar o seu universo a lidar com os eventos do cataclismo? Fica a recomendação aí, Miles Morales. E aqui, em último lugar, mas não menos especial e não menos importante, até porque foi a Isa que me deu, Essenciais, Guerras Secretas da Marvel. Cara, esse daqui é lindo, esse daqui é lindo. Esse daqui, ouvi falar, nunca tinha lido na infância e nem na adolescência, mas ouvi falar muito através de reviews no YouTube e tal. Esse daqui foi o primeiro ônibus que a Isa me deu e ela acertou em cheio, cara, quando ela escolheu isso daqui. Mas é da hora. Olha só que coisa linda. Temos aqui o Homem-Aranha com seu uniforme negro. Aqui, ó, a capa original, que foi feito na época. Cara, e aqui tem um material incrível. É uma edição toda muito bem trabalhada, muito caprichosa. Tem material extra falando acerca da concepção da história, entendeu? Dos brinquedos na época. Nós temos também um compilado das capas alternativas. E, cara, eu fiquei encantado com isso daqui. É coisa fina mesmo, de primeira, sabe? Que a gente não encontra facilmente por aí. Olha só, várias capas alternativas. É lindo, lindo, lindo. Esse Guerras Secretas, que faz parte do Essenciais da Marvel, eu li ele todo. Lá, esse daqui sim, eu já li ele todo. Fiquei super empolgado, é uma história incrível. Li ele de cabo a rabo. E, cara, eu não vou dar muito spoiler porque vale a pena você ler. É um essencial Marvel, né, cara? Se você curte os quadrinhos da Marvel, é essencial que você leia Guerras Secretas. Bem, por enquanto é isso nesse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link de todos os quadrinhos que eu citei aqui, que eu mostrei pra você. E espero que você compre isso, porque você vai estar ajudando o nosso canal comprando através desse link. E também você vai estar se divertindo pra caramba com essas histórias e enriquecendo com relação a esses quadrinhos. Após falar difícil, tentar falar bonito, ficamos por aqui nesse vídeo no canal Isa e Rodrigo Fugitivo Fugitiva. Até a próxima. Valeu!